Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e compartilhem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o traiu. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, verso 12 a 30. Jesus estava vivendo a última semana de seu ministério antes de sua morte. Em meio à última ceia, a inquietação e a ambição levaram pessoas a fazer e dizer coisas imprudentes. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Raramente discutimos sobre quem é o maior na igreja, família ou local de trabalho. Podemos até pensar muito sobre isso, mas quem de fato fala abertamente sobre esse assunto? Aquela não havia sido a primeira vez que essa questão tinha sido levantada na comunidade de seguidores de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 18, verso 1, relata que os discípulos trouxeram essa mesma pergunta a Jesus e a formularam de maneira mais abstrata: Quem é maior no reino dos céus? A resposta de Cristo envolveu uma lição prática. Depois de chamar uma criança, ele a colocou no centro do grupo. As pessoas arregalaram os olhos e levantaram as sobrancelhas. A ação de Jesus exigia uma explicação. E em Mateus 18:3, o mestre também ofereceu esta explicação. Disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. A conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Cristo. Precisamos de ajuda externa. De repente, percebemos que não podemos depender de nós mesmos, mas precisamos confiar em Jesus. Vivenciamos uma transformação de nossos valores e ambições. Jesus disse: Confiem em mim e dependam de mim como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Os discípulos ainda não tinham aprendido esta lição quando Jesus realizou a última ceia. Suas disputas e rivalidades arruinaram um momento de comunhão que jamais se repetiria.
Isso aconteceu depois que os discípulos estiveram com Jesus durante anos, ministrando com ele e aprendendo a seus pés. Que triste exemplo de como o coração humano é corrupto. Naquele momento, a ambição de quem seria o maior tomou conta do coração dos discípulos. A ambição é destrutiva e deve ser exterminada. Ela torna a pessoa insensível aos sentimentos e às necessidades dos outros. Todas as suas atenções estão fixadas no objetivo que deseja alcançar. Essa concentração inclui tudo, até mesmo o sofrimento alheio. Pensamos estar na frente de outras pessoas ao sentir de que de algum modo demos um passo que eles não deram. Mesmo que os outros não saibam que demos esse passo, o fato de pensarmos que demos é suficiente para que nos sintamos superiores e satisfeitos. Isso pode ser tão sutil que, a não ser que estejamos muito atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, será impossível evitá-lo. Podemos continuar meditando sobre a virtude da humanidade que supostamente queremos possuir, e ao mesmo tempo estamos repletos deste egoísmo tão profundamente enraizado em todos nós. Na verdade, somos todos ambiciosos, um sentimento que nos leva à perdição, mas existe uma cura, e a cura está em Cristo Jesus. Querido Deus, que esse desejo de estar numa posição acima dos outros esteja longe de nossos corações. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e ajudar o nosso próximo com humildade e amor. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.